Chegamos à última aula do módulo introdutório do curso Emergência Climática. Na aula de hoje, o tema é a gente pensar, no Brasil, quais são os desafios para a promoção de estratégias para uma transformação socioambiental. Esperamos que ao fim dessa aula vocês consigam identificar o perfil de emissões de gases de efeito estufa, tanto no nível global quanto no Brasil, incluindo seus setores e subsetores. Um outro objetivo é vocês apontarem ao menos uma medida de mitigação e um obstáculo para sua implementação aqui no Brasil. Por fim, esperamos que vocês também consigam diferenciar transformação socioambiental de uma transição energética. Para a gente começar, é importante a gente lembrar que os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, eles têm diferentes potenciais de aquecimento, assim como o tempo de permanência deles na atmosfera é diferente. Vejamos nesta tabela essa relação entre os diferentes gases. Ela considera o potencial de aquecimento global desses gases de efeito estufa para um horizonte de 100 anos. Diferente da tabela, vocês poderão ver outras que trazem esses indicadores para um horizonte de apenas 20 anos ou até mesmo para 500 anos, o que vai modular as informações de cada gás. Assim, enquanto o CO2 apresenta uma alta concentração atmosférica, conforme os dados de 98, de 365 partes por milhão por volume, a quantidade do metano é muito inferior, com 1,73, enquanto a do CF6 é de 0,0000042 ppmv. Já o período de permanência na atmosfera é muito variável para o gás carbônico, podendo chegar a centenas de anos, sendo de 12 anos para o metano e mais de 50 mil anos no caso do CF4. Além disso, enquanto o potencial de aquecimento do CO2 é de 1, pois ele é justamente a medida de referência, o CHF3 tem uma potência 12 mil vezes maior, enquanto a potência do óxido nitroso é de 310 vezes maior que a do gás carbônico. Além disso, quando a gente fala dos gases de efeito estufa, a gente costuma separá-los por setores de emissão. Os principais setores são: o primeiro é a mudança do uso da terra e florestas. Ele compreende as emissões decorrentes de queimadas de culturas, desflorestamento, conversão de pastagem em terras de cultivo. Um outro setor é o da agropecuária. As emissões desse setor incluem, por exemplo, a fermentação entérica, decorrente do processo digestivo de animais ruminantes, como o boi. Além disso, também o manejo de dejetos animais, o cultivo de arroz em regime irrigado. Já o setor de resíduos inclui as emissões de aterros sanitários e os resíduos sólidos que são queimados ou incinerados a céu aberto. O penúltimo setor é o de processos industriais, cujas emissões decorrem da produção de cimento ou de aparelhos de refrigeração que utilizam o HFC ou SF6. Por fim, o setor de energia, que inclui toda a queima de combustíveis fósseis para geração de energia na construção de residências ou comerciais, no transporte rodoviário e muitos outros. Agora que a gente tem em mente quais são os principais setores de emissões dos gases de efeito estufa, a gente pode olhar esse gráfico de emissões globais divididos por setor. O que o gráfico mostra é que o setor de energia é responsável por 73,2% das emissões, conforme os dados de 2016. Já os setores que aqui aparecem conjugados de agricultura, mudança de uso da terra e floresta são responsáveis por 18,4% das emissões de gases no mundo. Em bem menos quantidade estão os setores de indústria e resíduos, com 5,2% e 3,2%, respectivamente. O que esse gráfico nos mostra é que o principal setor de emissões globais é o de energia, mas, apesar da setorização das emissões, a gente precisa lembrar que essas atividades elas estão completamente correlacionadas. Um exemplo é todo o transporte utilizado no setor da agropecuária
que é alocado no setor de energia. Mas e o perfil do Brasil? Será que ele reflete o perfil global de emissões? Nesse segundo gráfico, a gente consegue ver as emissões do Brasil com os dados de 2018. Nesse gráfico em pizza, a gente consegue ver que as emissões de energia do Brasil correspondem a 21% do total de emissões, muito diferente do percentual global, que era de 73,2%. Já em relação aos setores de agropecuária e mudança do uso da terra, as emissões totalizam 74%, se a gente somar os dois. Por fim, as emissões de processos industriais e resíduos correspondem cada a 5% das emissões do Brasil. Portanto, quando a gente fala de perfil de emissões, a gente precisa ter em mente essa diferença entre o perfil global e o perfil do Brasil. Por isso, é fundamental que a gente localize as emissões, considerando a cidade, o estado ou o país do que a gente fala, para poder pensar também em soluções adequadas para as medidas de mitigação. Diante disso, além do Brasil, outros países que também possuem grandes florestas tropicais, como a Indonésia ou a República Democrática do Congo, possuem grandes emissões de gás carbônico decorrente da mudança do uso da terra. É justamente isso que a gente consegue ver nesse mapa, produzido pelo Ateliê de Cartografia do LabMundo. O Infomapa traz as emissões de gás carbônico em milhões de toneladas por país provenientes do uso da terra para o ano de 2021 e as organiza da seguinte forma. Os círculos indicam a quantidade de emissões, 191 ou 1.030 milhões de toneladas, enquanto a cor dos círculos indica se essas emissões são positivas ou negativas, isto é, se há mais sequestro de carbono do que emissões, no caso das negativas, ou se há mais emissões do que sequestro, no caso das positivas. Então, enquanto a China emitiu 191 milhões de toneladas de gás carbônico em 2021, a União Europeia sequestrou 1 milhão de toneladas em 2021. Se para a gente considerar as medidas adequadas de mitigação, a gente precisa conhecer o perfil de emissões, é importante olhar para o nível subnacional também, olhando para a emissão de cada estado brasileiro. Neste gráfico produzido pelo CEEG, o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gás de Efeito Estufa, uma iniciativa do Observatório do Clima, é possível ver o setor de emissão predominante em cada estado de acordo com as cores: amarela para a agropecuária, vermelha para a energia, verde para a mudança do uso da terra e floresta, roxo para processos industriais e azul para resíduos. Além disso, os círculos indicam a quantidade de emissões de gás carbônico equivalente de cada estado brasileiro. De acordo com esse gráfico, estados do Pará e do Mato Grosso têm suas emissões predominantes de mudança do uso da terra e floresta, enquanto em Minas Gerais, as suas emissões decorrem de agropecuária. Já no Rio de Janeiro, o setor predominante é o de energia e, para o Espírito Santo, é o de processos industriais. Essa pluralidade deve ser considerada para a gente pensar em uma ação climática efetiva. Mas será que falar apenas de setor é suficiente? Quando a gente olha para os subsetores, fica mais fácil da gente entender como essas emissões acontecem. Por exemplo, no setor de mudança do uso da terra, a principal emissão no Brasil decorre do desmatamento. O gráfico também mostra que desde 1990, pelo menos, o desmatamento é a principal fonte de emissões. Ainda que, por volta dos anos de 2010, 2012, tenha havido uma baixa relevante nas suas emissões devido ao combate ao desmatamento no país. Já no setor de agropecuária, ela decorre da fermentação entérica, da criação de bois e vacas. Novamente, nesse outro gráfico da CEEG, também de 2022, a gente consegue ver que a fermentação entérica é a maior fonte de emissões dentro do setor agropecuário. Ela é representada pela cor azul e desde 1990, pelo menos, é realmente a principal fonte emissora, seguida da disposição final de resíduos sólidos e de resíduos florestais, mas que são representados pelas cores laranja e vermelha e que têm uma parcela bem menos significativa dentre as emissões desse setor. Por fim, em relação ao setor de energia, o principal emissor no Brasil é o transporte rodoviário.
Por fim, temos um gráfico da CEEG justamente destinado às emissões do setor de energia. A cor azul neste gráfico representa o transporte rodoviário, que é o principal emissor de gases do efeito estufa, seguido dos subsetores residencial, refino de petróleo, pelas cores laranja e vermelha, mas que mostram uma participação bem menor nas emissões do que em relação ao setor rodoviário. Já olhando para a série histórica, o que o gráfico nos mostra é que as emissões do setor de transporte de rodovias vêm aumentando drasticamente. De 1990 a 2022, é possível dizer que houve quase o dobro de emissões. Mas por que mesmo é importante a gente falar de emissões de gases de efeito estufa? Se a gente retoma o que a gente viu nas aulas anteriores, a gente lembra que as emissões estão diretamente relacionadas com o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos. Nesse gráfico, a gente pode ver que no período de 1993 a 2002, ocorreram cerca de 9.700 eventos extremos no Brasil. Já no período de 2013 a 2022, esse número subiu para mais de 30 mil eventos. Você consegue lembrar de algum evento climático que aconteceu recentemente? Eu trouxe alguns aqui para a gente olhar. Podemos ver a seca no Rio Negro, afetando diretamente a vida das comunidades ribeirinhas em 2023, ou as chuvas que inundaram cidades no Rio Grande do Sul em 2024. Vemos também a morte de animais decorrente de queimadas no Pantanal e também as cataratas do Iguaçu, que em 2023 atingiram a terceira maior vazão em 40 anos. Esses eventos extremos nos lembram que a crise climática expõe os impactos negativos de um sistema socioeconômico e que precisa, portanto, passar por uma transformação socioambiental. O que isso quer dizer? Que o atual modelo de desenvolvimento ele é baseado na exploração da natureza, mas também dos seres humanos, e que ele não garante uma vida digna para os seres humanos e tampouco o equilíbrio ecológico. Por isso, é importante transformá-lo em um outro modelo que considere o desenvolvimento humano, a justiça social e políticas ambientais. Um passo muito importante para a transformação socioambiental são as medidas de mitigação, que fundamentalmente passam pela conservação e restauração de sumidouros, a implementação de uma agricultura de baixo carbono, assim como a mudança da matriz energética. Então, quais são as medidas de mitigação mais adequadas no Brasil para a gente garantir uma transformação socioambiental? Considerando as principais atividades emissoras do Brasil, quando a gente fala de restauração e conservação de sumidouros, a gente precisa pensar que tanto a lavoura quanto a pastagem, no modelo mais convencional, elas estão diretamente ligadas com o desmatamento. Ou seja, não só elas deixam de capturar o gás carbônico, como elas também emitem mais gás carbônico. Por outro lado, um outro modelo que considera um sistema mais integrado entre lavoura, pecuária e florestas, eles têm uma capacidade maior de diminuir as emissões, capturar mais carbono e nos levar a um outro modelo de desenvolvimento mais sustentável. Nesse sentido, um bom exemplo para a gente compreender esse outro modelo seria pensarmos sobre a agrofloresta. A gente trouxe uma animação aqui que explica um pouquinho como ela funciona. A agricultura é praticada há milhares de anos pela humanidade. Em épocas e lugares diferentes, ela assumiu formas muito variadas. Em alguns casos, o plantio é diversificado, com diferentes tipos de plantações e criações juntas. Em outros, com maior incorporação de tecnologias e insumos, é praticado como monocultura, onde se cultiva apenas um determinado produto agrícola. Ficar dependente de um único produto pode ser arriscado. Uma praga ou variação nos preços do mercado podem prejudicar ou até acabar com os rendimentos do agricultor. É por isso que hoje falamos da importância dos sistemas agroflorestais, os SAFs. Eles combinam a presença de árvores e agriculturas no mesmo pedaço de terra. As agroflorestas oferecem uma grande vantagem, principalmente para os pequenos produtores, porque elas diversificam a produção. Um sistema agroflorestal pode render produtos diferentes em diferentes épocas do ano, o que dá maior segurança financeira e alimentar para o agricultor.
As agroflorestas ainda podem recuperar áreas degradadas e proteger nascentes e cursos d'água. Ou seja, é possível unir a produção agrícola com a preservação do solo, da biodiversidade e da água, que são apenas alguns dos benefícios da presença da floresta. Não se trata de dizer que a agropecuária é um problema em si, mas é um modelo específico que implica em muito desmatamento. Como a gente pode ver nesse mapa, produzido pelo Ateliê de Cartografia do Agro-Mundo, a fronteira agrícola, tanto no Cerrado quanto na Amazônia, aumentou drasticamente. E o que era floresta virou pastagem. Enquanto nos mapas de cima a gente tem a composição do bioma do Cerrado de 1989 até 2019, mostrando o aumento das áreas roxas, que são justamente as áreas de agropecuária. Dos mapas de baixo, que mostram a composição do bioma da Amazônia brasileira, também de 1989 a 2019, da mesma forma a gente vê que o que era floresta em verde diminuiu e a área em roxo de agropecuária aumentou. Uma segunda medida fundamental para a gente pensar na transformação socioambiental passa pela implementação de uma agropecuária que seja de baixo carbono. O que esse gráfico nos mostra é que as principais emissões nesse setor decorrem da fermentação entérica e do manejo de solos. Quando falamos de fermentação entérica, a gente está falando de emissões do gás metano. E o que diferencia o gás metano do gás carbônico, por exemplo, é o seu potencial de aquecimento. Apesar de ser menos emitido, o seu potencial é 25 vezes maior do que o gás carbônico. Portanto, pensar num outro modelo passa por pensar em uma outra dieta para os bois e para as vacas, assim como considerar, inclusive, a quantidade de bois que hoje são criados no Brasil. Em relação ao manejo dos solos, é preciso pensar num outro modelo que não dependa tanto da fertilização química e pensar um sistema que considere a rotação de culturas, o mínimo revolvimento do solo, a diversificação de espécies. Nós podemos citar 2 obstáculos para a gente conseguir implementar algumas dessas mudanças. O primeiro é um reforço, um estímulo de um modelo agropecuário que considera a monocultura e a pecuária para exportação. Como vimos, ele estimula um desmatamento descontrolado e, além disso, não garante segurança alimentar e tampouco garante uma diversidade vegetal e animal. Explicando um pouquinho sobre 2 conceitos que acabamos de falar. Segurança alimentar. A segurança alimentar e nutricional é definida como a capacidade de garantir a todos acessos a alimentos básicos, de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer as outras necessidades essenciais. Possui 4 dimensões: acesso, disponibilidade, utilização e estabilidade. A realidade da região, América Latina, em particular, mostra como, apesar dos aumentos na qualidade e diversidade das exportações agrícolas, o abastecimento interno continua a ter uma diversidade e qualidade limitada, especialmente no que diz respeito à alimentação dos setores mais vulneráveis, que têm tido efeitos negativos sobre os padrões de consumo da população. Já em relação ao conceito de diversidade biológica ou biodiversidade, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, também chamada de CDB, define da seguinte forma: diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. No preâmbulo dessa convenção da ONU é destacada a importância da diversidade biológica para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida na biosfera. Um outro obstáculo, sem dúvidas, é o negacionismo climático. Quando os atores do agronegócio questionam a existência, a realidade do aquecimento global, é negacionismo climático. A mobilização desse discurso está diretamente relacionada com os seus interesses, o que vai de encontro a todas as medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. Uma última estratégia que estamos tratando aqui, importante para a mitigação das emissões,
é a mudança na matriz energética. Você sabe quais são as fontes energéticas do Brasil? Se a gente olha para esse gráfico, a gente consegue ver que 54% da matriz energética do Brasil é energia hídrica, enquanto 15% é energia eólica, 8% é energia de biomassa, 7% de energia solar, 9% de gás, 4% do petróleo, 2% carvão mineral e 1% de energia nuclear. Ou seja, cerca de 85% da energia elétrica utilizada pelo Brasil vem de fontes renováveis. Apesar da pequena participação dos combustíveis fósseis na matriz elétrica do Brasil em relação às fontes renováveis, eles se mostram um grande problema quando a gente pensa no subsetor de transporte. De acordo com dados de 2019, 72% das emissões globais no subsetor de transporte decorrem de veículos rodoviários. E isso também é relevante quando a gente fala de Brasil, porque no setor de energia, a principal fonte de emissões é o transporte rodoviário. É o que podemos ver nesse gráfico produzido pelo governo brasileiro com dados de emissões nacionais de 2016 referentes ao gás carbono equivalente. Na primeira pizza, vemos que as emissões decorrem principalmente do transporte rodoviário, que contribui com 91% das emissões totais. Já no gráfico da direita, podemos ver que, dentre as opções de transporte rodoviário, os caminhões pesados e ônibus contribuem com 55% das emissões, enquanto os automóveis, os carros, com 36%, sendo que os caminhões leves e as motocicletas contribuem em quantidades muito inferiores, de 6% e 3%, respectivamente. Por isso que as estratégias de mitigação devem considerar a descarbonização do transporte rodoviário, mas não apenas a descarbonização, e também pensar outros modais de transporte. E quais são alguns obstáculos para a implementação dessas estratégias? Por exemplo, você lembra do caso de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas pela Petrobras? Continuar com a exploração de petróleo vai justamente de encontro às medidas de mitigação climática. Um outro obstáculo que a gente precisa considerar é que na transição de uma matriz energética fóssil para uma mais limpa, é preciso que ela seja uma transição justa. Nesse sentido, a gente trouxe um exemplo em relação à geração de energia eólica aqui no país. Vamos ouvir um pouquinho. Mas para os vizinhos, as torres viraram um pesadelo. Foram instaladas muito perto das casas. E a terra natal do presidente virou um exemplo dos impactos às vezes ignorados da geração de energia eólica. Este vídeo caseiro, gravado por uma moradora em julho deste ano, dá uma ideia do ruído constante enfrentado pela comunidade. Vocês que estão filmando elas, é bonito. Mas vem morar debaixo delas, para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas. 24 horas, quando tem o vento para um pouquinho, 1 hora, 2 horas, é aquele zeiro, aquele aconchego. A pessoa chega e fica, eita, mas ó, aqui era desse jeito, o silêncio era outra coisa. Esse silêncio não existe mais não. E agora essa perreio, de dia à noite. Puxa, para acabar, precisa a pessoa ser forte. O que a gente pode entender desse caso é que a transformação não pode ser só ambiental, ela deve ser socioambiental, ou seja, considerar os impactos sociais das medidas de mitigação. Um outro obstáculo é a não diversificação das fontes renováveis. Como vimos, o Brasil é dependente de energia hidrelétrica. Essa dependência expõe o país a riscos agravados pelas mudanças climáticas, como ocorreu em 2014 e 2015 com a escassez de chuvas, que fez com que o país recorresse a termoelétricas, que são mais emissoras de gases do que uma hidrelétrica. Para compreender o quão grave foi essa crise, nós trouxemos uma reportagem de 2014 da TV Cultura sobre o impacto da crise hídrica na geração de energia elétrica. A seca que castiga a região sudeste também atinge o setor elétrico. Nessa semana deve ocorrer a primeira paralisação de uma usina hidrelétrica por falta de água para mover as turbinas. A situação da bacia hidrográfica do Rio Grande, responsável por 25% do abastecimento de energia das regiões Sudeste e Centro-Oeste, chegou a um ponto crítico.
A CEMIG deverá desligar as turbinas da usina de Camargos, localizada em Itutinga, na cabeceira do Rio Grande, nos próximos dias. A interrupção nas operações deve permanecer até que as chuvas permitam a elevação do nível dos reservatórios na região. A estiagem é uma das piores já registradas em quase um século ao longo do curso do Rio Grande, que nasce em Bocaina de Minas e avança no sentido leste-oeste, fazendo a divisa de Minas e São Paulo até desaguar no Rio Paraná. Ao longo desse percurso existem mais 12 barragens, entre elas o reservatório de Furnas, que está com apenas 13% da capacidade. Aproveitando essa questão, a gente deixa aqui como sugestão de filme A Lei da Água, de 2015, um documentário que está disponível no YouTube. E como texto, a gente deixa o desenvolvimento, sustentabilidade e conflitos socioambientais, que está no livro A Insustentável Leveza da Política Ambiental. Considerando tudo que a gente viu nessa aula, mas também nas aulas anteriores, é possível pensar um outro modelo de desenvolvimento? A resposta é que sim, é possível. Um modelo que considere o desenvolvimento humano, a justiça social, um equilíbrio ecológico. Esperamos que esse módulo introdutório tenha contribuído para a sua educação climática e que você faça parte dessa transformação.